E aí, pessoal, tudo bem? Eu queria aproveitar aqui esse espaço, esse vídeo, para tentar falar sobre algumas coisas que têm me incomodado. Eu tenho um amigo que ele disse para mim um dia, lançou uma ideia falando, cara, por que você não pega aquelas ideias suas dos textos e grava em vídeo, né? Talvez como uma espécie de uma aula, ou então, eu não gosto muito desse termo aula, eu acho que faz mais sentido um ensaio, né, em vídeo, vamos dizer assim. Então eu resolvi fazer isso e eu queria compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Se isso fizer algum sentido para vocês, comenta aí, sei lá, me deixa saber de como você está encarando essa coisa toda. Então hoje vai nosso primeiro experimento e eu quero começar já com um dos vídeos que, aliás, um dos textos que, para mim, assim, ele é muito importante porque ele marca a minha primeira exposição, assim, como alguém que cria as ideias e coloca dentro de um texto. Então ela começa mais ou menos, essa série vai começar a partir de um texto que eu falo sobre como banalizou-se essa coisa de ser genial, né? Hoje todo mundo é considerado um gênio, todo mundo é considerado uma pessoa aí genial. E como isso é ruim, né, para quem realmente é gênio. Então eu queria expor para vocês aqui algumas ideias. Ah, Havia um tempo em que eu sou desse tempo ainda, né, em que existia o Orkut e o MSN, né? Talvez você não lembre muito bem o que é isso, se você nasceu ali depois de 2000 e alguma coisa, talvez você não consiga se lembrar do que é, né? Então, se você tem uma idade, estou com 29 anos, você se lembra aí. Então tinha o Orkut e o MSN, que eram os dois veículos de informação e comunicação que a gente utilizava, né, alguns anos atrás. O Orkut era uma rede social e o MSN era uma espécie de um messenger primário assim que surgiu. Então eram as duas coisas que a gente disseminava aí as informações, né? Talvez o MSN foi um dos precursores aí da ideia do WhatsApp, né? Então é possível você conseguir imaginar um mundo onde a internet não cabia, por exemplo, na palma da mão, né? A internet não tinha essa facilidade de se criar mesmo você não podia ter internet em todos os lugares, né? Então o smartphone foi surgir como um advento bem depois, assim, né? Então imagina um mundo onde você não tem na sua mão toda a internet, toda aquela coisa da comunicação facilitada. Malemar a gente tinha o que a gente chamava de SMS, né? Então isso era uma das coisas que a gente tinha. E o SMS ele era uma mensagem, né? Então não existia tanta facilidade de comunicação por texto como hoje existe. Então a gente mandava SMS, tinha até umas, eu lembro que tinha uh, uma espécie de pré-visualização, uma espécie de pré-texto para você mandar, né? Então tinha algumas coisas tipo, estou chegando, te ligo mais tarde, enfim, tinha algumas coisas assim, até para facilitar essa coisa da comunicação. Então o Malemar era isso aí que a gente conseguia. E nos smartphones, os iniciais pelo menos, a gente conseguia só ver e-mails, né? Então era isso que a gente conseguia no máximo aí de ter informação. Era uma espécie de maneira da gente se comunicar bem rústica e tal. E não tinha essa coisa como tem hoje da gente olhar e falar assim, pô, eu desmarcar na última hora, né? Se você combinou algo com alguém, a pessoa foi, né? Então não tem como você simplesmente falar, pô, não deu pra eu ir e tal. Hoje é muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. Então a gente tinha um SMS, essas coisas todas, né? Se nós quiséssemos realmente saber alguma coisa e ter informação sobre alguma coisa, vou dar um exemplo. Quando eu era criança, não tinha Waze, por exemplo, né? Então, os meus pais tinham que saber onde era, em que lugar da cidade eram os aniversários dos meus amiguinhos, né? E meu pai ele tinha um mapa mental muito bom da cidade onde eu nasci. Então, ele sabia, pô, rua tal é próxima ali daquela região, né? Porque ele rodava muito e tal. Então, eu acho que com o tempo a gente foi perdendo isso, né? O conhecimento passou a estar somente dentro de um dispositivo, dentro da internet, dentro de mecanismos aí
virtuais. Então, naquela época a gente ainda tinha que ter essa coisa toda de ter em mente um pouco guardado assim na nossa memória um pouco do que era o mundo. Então, eu acho que eu fui a última geração que utilizou, por exemplo, enciclopédia, né? Era uma coisa que a gente utilizava. Os meus pais compraram a mais famosa lá, que era Barça. Pra vocês terem ideia, eu era uma das únicas pessoas, né, eu e meus irmãos, que tinha, né, porque era muito caro ter isso. Então os meus pais acabaram investindo nisso para a gente poder ter acesso a algum conhecimento. E a Barça era 12 volumes catalogados ali, todo o conhecimento que as pessoas conseguiam adquirir, né? E cada ano eles iam renovando essas Barças. Eu acho que foi em 97 que a gente comprou. Então, pra você ver como é antigo essa história toda da Barça. Então a Barça eu fui uma das últimas gerações que copiava mapa, por exemplo, na mão, né? A gente tinha ali na Barça. Então a enciclopédia era uma espécie de Google que a gente tinha lá naquela época, né? Então a Barça era uma espécie de um consultor que a gente conseguia verificar, um oráculo do nosso tempo aí. E ela ficava empilhairada ali na prateleira de casa e a gente ali tinha todo o conhecimento registrado ali dentro daqueles livros, né? Então teve um tempo em que isso foi o maior nível de comunicação, o maior nível de informação que a gente poderia ter. Então, eu também acabei, depois de um tempo, namorando uma pessoa à distância, né? E a gente ficava lá, acho que era Skype na época, a gente ficava conversando por Skype. Então isso para minha geração já foi um avanço muito grande, né? Ter essa informação numa velocidade aí um pouco mais ligeira do que era anteriormente, né? Então, eu sou da época ainda que o telefone tocava em casa, a gente corria para atender o telefone, o ônibus não tinha hora para chegar, você tinha que ir no ponto e esperar, né? Pode ser que ele já tivesse passado ou que ainda ia passar, você não sabia nem se ele ia passar realmente de fato. Então a gente tinha isso, os videogames ainda estragavam a televisão, né? Os nossos avós diziam, pô, esse videogame é seu, ainda vai estragar minha televisão. Então era isso que a gente tinha em mãos, né? Ninguém tinha muita informação sobre muita coisa concentrada num pequeno dispositivo. Então, eu também acredito que isso transformou a minha geração numa geração muito mais interativa com a realidade, né? Uma geração que comunicava-se mais fora desses dispositivos, fora desse mecanismo todo de comunicação que existe hoje aqui, que é muito, muito usual, na verdade, né? Então, eu talvez tenha sido aí a última geração que brincou na rua, por exemplo, né? Eu ainda nem brinquei tanto, assim, mas eu tive um momento, assim, que eu morei numa cidade menor e tal, que eu conseguia até que brincar com alguns amigos, fiz alguns amigos essa coisa de jogar bola, jogar bets, figas, 1, 2, 3, lá vou eu, essa coisa toda da brincadeira na rua, né? Então, tecnicamente, eu acho que foi a última geração aí que participou disso. E raros são aqueles que têm arquivo filmado, por exemplo, da sua infância, dos seus momentos mais infantis, né? A minha mãe acho que tem 1 ou 2 fotos só. A minha geração ainda tinha bastante coisa, eu tenho bastante coisa registrada, a minha mãe acho que tem 5 ou 6 caixas lá de fotografias da nossa infância e tal. E hoje, as crianças basicamente, a cada passo que uma criança dá, os pais registram, né? Então, nós vamos ter aí para frente uma geração que vai ter uma memória muito mais gravada para frente em relação à sua infância, enfim. Então, a gente acabava sendo até um pouco mais feliz do que pelo menos na ideia de felicidade, de ser livre, né, de poder fazer o que fizer sem a preocupação de que alguém estava filmando, alguém estava registrando aquilo. Então a gente era um pouco mais feliz, né? A geração que é fixada na informação acaba tendo essa dificuldade de ter essa liberdade toda que nós tínhamos quando éramos criança. Nós pensamos no mundo como um conhecimento disponível, né? Então hoje sobre qualquer coisa a gente pode aprender de uma maneira muito rápida e tal. Nós não pensávamos que os jovens de hoje teriam tanto acesso à informação, conteúdo, essa ideia de diversidade de pessoas, talvez um cinema de boa qualidade, um cartão de crédito pessoal, né? Hoje os jovens têm cartão de crédito pessoal, antigamente nossos pais tinham só. Então, é isso que a gente foi ganhando com o excesso de informação e com a transformação desse mundo sendo cada vez mais digital, cada vez mais interativo. O nosso mundo era muito dependente de coincidências, assim, né? A gente
tinha muito imprevisto acontecendo, então a gente se organizava de uma maneira muito maior. E é claro que aqui eu não quero fazer aquele papel do tiozão nostálgico, né, que olha assim e fala, pô, no meu tempo que era bom, pelo contrário, né, toda geração acredita que a geração que vem depois é uma geração que é pior do que a dele, mas isso não é verdade. Então o meu papel não é fazer esse papel aqui tentando convencer que a minha geração era melhor. O mundo está até melhor, eu acho, em alguns aspectos, né? A medicina, a informação, enfim, o mercado de trabalho, algumas outras oportunidades que antigamente não tinha. Mas a gente nunca produziu tanto, né? Essa que é a verdade. A gente produziu muito, a gente anda produzindo muitas coisas. Vídeos na internet como esse, hoje todo mundo tem um espaço para dizer o que pensa, né? E isso também às vezes até cria os idiotas também acabam tendo até espaço grande para poder divulgarem as suas idiotices. Eu sou até a favor disso, acho que todo mundo tem o direito de viver e dizer as suas idiotices. No entanto, eu acredito que nós estamos nos tornando não mais geniais, né? Então não tem mais gênio sendo criado com toda essa informação, com todo esse mundo mudado, mas a gente tem apenas mais informação. Então são duas coisas diferentes. Não é que o mundo tem mais gênios, a gente simplesmente está, de fato, criando pessoas que têm a maior quantidade de informação possível. Então nós não somos mais gênios, nós apenas estamos vivendo o que a gente chama na comunicação de overload de informação, né? Ou seja, uma quantidade enorme, um bombardeio enorme de informações a cada segundo, a cada minuto. Então existe uma perspectiva de que os jovens de hoje são mais inteligentes, que os jovens de hoje simplesmente são mais geniais que os seus pais. Isso é uma grande falácia. A verdade é que nós, os jovens, e cada vez mais, temos simplesmente um maior acesso à informação. E isso não se capitaliza, não se concretiza, né? não transforma isso em uma espécie de inteligência, mas simplesmente uma quantidade enorme de realmente pessoas bem informadas. E existe uma grande diferença entre as duas coisas.